A paz do Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs, tudo bem? Bom, um prazer mais uma vez poder gravar mais um vídeo, comentar mais uma aula com vocês. Eu espero poder estar realmente edificando a vida de cada um de vocês. E espero que estejam todos bem, tá bom? Tranquilos, em casa, mas seguros e guardados por Deus. Antes de entrar na aula efetivamente, eu quero rapidamente fazer alguns comentários. Primeiro, agradecer às pessoas que curtem, compartilham os nossos vídeos. Vocês são um bênção na nossa vida. Fico muito feliz quando eu vejo alguém comentando, compartilhando. Com relação ao comentário, eu faço um apelo para você realmente. Faça os comentários, né? Seja uma crítica que se você tiver que fazer, não tem problema nenhum. A gente também recebe críticas com muito bons olhos, né, quando elas vêm. Elogios também com muito bons olhos quando eles vêm. A gente procura, através de um elogio, melhorar, de uma crítica, melhorar. Enfim, tudo vai cooperar para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos vídeos, os nossos comentários, tá bom? Quero agradecer também a nossa irmã Gessi, que no final desse vídeo vai entrar fazendo a conclusão. E com certeza para ela foi algo diferente, também como para todo mundo, fazer um vídeo, né, para postar. Mas ela com muito carinho recebeu essa responsabilidade e a gente daqui a pouquinho vai ser edificado por ela também, porque ela vai entrar logo após a nossa ministração aqui, fazendo a conclusão para vocês. Espero que vocês sejam muito edificados. Não adiantem o vídeo, procurem assistir com maneira, se puder pausar, pause. Se quiser mandar alguma pergunta aí no bate-papo, né, nos comentários, pode mandar. Se a gente puder responder, se eu souber responder, eu vou procurar responder. Se não, eu vou buscar a resposta para poder deixar claro a dúvida que por acaso você tem. Quero fazer um apelo a você que me ouve aqui. Se você me ouvir e ainda for tempo hábil, eu vou colocar ainda nos comentários desse vídeo um link para um aplicativo que amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai entrar com uma aula ao vivo. Então é um aplicativo de reuniões, você cria sala de reuniões, e aí eu vou mandar o link do aplicativo, e amanhã, às 10 da manhã, eu vou disponibilizar o link para você entrar na sala. Então teremos uma aula ao vivo amanhã de 10 às 11, aí você vai poder interagir lá você vai poder falar, né, fazer um comentário, fazer uma pergunta, acrescentar alguma informação. Então eu quero convidar você, que se você conseguir ouvir até amanhã, domingo, no horário que seja possível participar, será uma honra ter você, tá bom? Seja você de qualquer igreja, e você é muito bem-vindo na nossa aula de amanhã. Se Deus nos permitir, estaremos ministrando de maneira online, tudo bem? Vai ser a primeira vez, uma experiência para mim também diferente, mas eu tenho certeza que Deus já está preparando tudo aí, tá certo? Então a aula de hoje, a aula de número 7, traz por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados, transgressões nos afastam de Deus e Cristo veio e nos reconciliou com Deus, tá certo? E o texto áureo, Efésios 2:14, porque Ele quem? Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então, ambos os povos, eu estou falando aqui de uma conexão entre homem e homem, que Deus também operacionalizou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou seja, judeus e gentios que haviam inimizade, também foi possível reatar essa amizade, desfazer essa inimizade e reatar também a amizade entre o homem e Deus. Então, tudo isso nós recebemos através da cruz de Cristo, cruz do Calvário. Tudo bem? Então, o objetivo geral, para a gente fechar a nossa introdução aqui, é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário de Cristo, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Primeiro, destacar que Jesus Cristo é um sacrifício, não foi um mártir, tá bom? O Evangelho tem o seu primeiro mártir em Atos capítulo 7. Nós temos ali o Estevão sendo apedrejado, tá certo? Primeiro a morrer pela causa do Evangelho, certo? Mas Jesus não foi um mártir, ele foi um sacrifício, né? Ele foi o Cordeiro de Deus. Então, a lei cerimonial, que não vou falar daqui a pouquinho, vou voltar nela, ela apontava para esse animal que era morto periodicamente para pagar os pecados das pessoas, tá certo? Da humanidade, da família, enfim. Mas aí, esse sacrifício apontava, né, para Jesus Cristo, e nele encerrou. Não precisa mais, tá certo? Porque toda vez que alguém imolava, matava um animal, vez por outra precisava matar outro animal porque voltava a pecar e não tinha jeito.
mas Jesus Cristo, de uma vez por todas, perdoou todos os nossos pecados, sejam eles cometidos no passado, aqueles que a gente comete no presente, até os que já vamos cometer no futuro, que a gente nem sabe, já estão perdoados. Tá bom? Então Cristo foi um sacrifício, ele não foi um mártir. E um sacrifício vicário. Por que vicário? Vicário é aquilo que é feito em substituição a outro. Então quem deveria morrer sou eu e você, porque nós quem pecamos, na verdade. Mas ele nos substituiu, por isso é vicário, tá certo? Então ele desfez a inimizade aí, e ele fez esses dois povos um só, a igreja. Tudo bem? Então vamos entrar aqui na nossa... No finalzinho da introdução ainda da revista, eu quero citar essa frase que está aqui, ó. Então ele explica que essa mudança repousa na obra de que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, o sangue de Jesus Cristo foi quem nos uniu, nos oportunizou, que abriu esse caminho para que nós pudéssemos desfrutar dessas bênçãos maravilhosas. Quero lembrar que a graça é de graça, mas não foi de graça, tá certo? A graça é graça, mas não foi de graça, não. Custou o preço de sangue, tá certo? E não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Esse foi o valor que foi dado em resgate da minha e da sua alma, tá certo? O sangue é moeda de troca no ambiente espiritual, tudo bem? Então a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Cristo fez isso. Por isso que ele submeteu a isso, para que eu e você tivesse nossos pecados perdoados. Bom, tópico 1. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, essa briga, essa disputa, né? Assim, judeus se achavam um povo exclusivo, era tudo eles, era tudo voltado para eles, o Deus é para eles, enfim, a atenção é para eles. E esse exclusivismo fez com que eles tomassem algumas atitudes que não foi Deus quem pediu para que eles tomassem. Então, a gente vai ver isso, e isso foi aos poucos sendo desconstruído, tá certo? Qual uma dessas coisas? Vamos falar aqui agora. A parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Então, o templo que foi construído em Jerusalém tinha uma área que chamava-se Pátio dos Gentios, tá certo? Então, nesse espaço, qualquer pessoa podia adentrar. Sendo judeu ou não, podia entrar. Tanto é que o nome é Pátio dos Gentios, ou seja, qualquer pessoa de outra nação podia entrar, certo? Porém, nesse espaço havia um muro que limitava para outros acessos ao templo, um muro de pedra de cerca de 1,5 m de altura, tá certo? Por quê? Porque era proibido, terminantemente proibido, qualquer pessoa que não fosse judeu adentrar para outras partes do templo. Então eles separaram, aqui fica para a gente, aqui fica para os outros. Que vocês podem vir até aqui. Daqui para cá é só com a gente, porque nós somos um povo exclusivo, né? Nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Para quem gosta de Coca-Cola, tem muitos amigos que gostam de Coca-Cola, viu? Eu não estou viciado desse trem, não. Gosto, mas não sou viciado, não. Glória a Deus por isso. Então, aí falando um pouco sobre essa questão do orgulho religioso, eu quero só lembrar os irmãos que os fariseus tinham essa característica. Tá certo? Eles eram muito orgulhosos. Quando eles iam orar, o que eles faziam? Iam para a rua, faziam orações no meio da rua, né? Ficava ali, as pessoas passavam, nossa, que homem de Deus orando na rua, né? E ganhavam a admiração do povo, né? E aí quando eles iam jejuar, o que eles faziam? Aquelas caras de triste, aquelas caras de doente, não é verdade? Eu falo, o que está acontecendo? Não, eu estou jejuando hoje. Aí você pensa assim, nossa, que homem de Deus. Mas na verdade estão sendo reprovados por Deus. Tá certo? Porque a ordem é, quando você for orar, vá para o seu quarto. Lá ninguém vai... Não tem esse negócio de ninguém ficar te elogiando que você está orando, não. Você não precisa ser elogiado que você está orando, véio. Que isso? Não, véio. A oração é a necessidade que eu e você temos de conversar com o nosso Pai. Tá certo? Eu não preciso apresentar isso para ninguém. Não preciso falar quantas horas eu oro por dia para ninguém. Porque isso pertence à minha intimidade com o meu Pai. Tá certo? Se eu ficar mostrando para os outros, eu já recebi a glória dos outros. Então, tem uma vida de oração, meu irmão. Tem uma vida de oração, minha irmã. Mas que isso não seja notícia. Não coloque isso no jornal, não põe isso na internet. Né? Tem gente que capaz não, isso acontece. Fica postando foto de oração, vai no monte, vai no vale, né? vai na casa de alguém fazer uma campanha, faz um vídeo de oração. Irmão, você não precisa divulgar que você está orando. Você não precisa fazer propaganda do seu nome.
Tá certo? Senão você vai receber a glória humana, o reconhecimento humano, não vai receber nada de reconhecimento divino. Você está perdendo o que é melhor. Tá certo? Então deixa em secreto. Vai para o secreto com seu Deus. Está em jejum? É você e Deus. E que Deus te honre no seu jejum, na sua oração, na sua aplicação, tudo que você faz para o reino. Tudo bem? Então os judeus tinham isso aí. Falando um pouco sobre os judeus, eu quero só lembrar aos irmãos o seguinte. Nós temos, três religiões que descendem de Abraão. Então a primeira grande religião é o judaísmo, que é essa religião que a gente está citando aqui, que algumas ideias estão sendo quebradas, tá certo? O judaísmo que começou lá no Oriente Médio, tá certo? Que antes de Abraão, os povos adoravam vários deuses. Nós temos ali no Oriente Médio, ali, 2000 a 1500 anos antes de Cristo, era Deus do sol, Deus da lua, Deus da pedra, Deus da água, Deus do fogo. Eram vários deuses. Então Deus se revela a Abraão para sair de Ur, vai para Canaã, construir um povo e que esse povo adoraria apenas um Deus. Certo? Então a primeira sociedade organizada a trazer a ideia de um Deus só foram os judeus. Tá certo? Porque até então o que se conhecia era adorar vários deuses. Se nós estivéssemos naquela época lá também, a gente achava o judeu estranho. Certo? Porque o normal era realmente o politeísmo. Então os judeus usaram essa ideia. Então Deus deu para eles uma palavra, a Torá. Isso que é o que? O Velho Testamento. Aí, no Velho Testamento, há profecias do Messias, do Filho de Deus, que resgataria. E aí Jesus veio. Né? E nós cristãos, que somos adeptos ao cristianismo, cremos nesse Jesus Cristo. Que ele veio, que ele morreu, que foi ao céu, vai voltar para nos buscar. Então, nós cremos no Velho Testamento e nós cremos no Novo Testamento, que é a Bíblia. Então, eles têm a Torá, que é só o Velho Testamento, e nós temos a Bíblia. E nós temos uma outra religião também, que vem de Abraão, também com um Deus só, que é o islamismo, tá certo? O que o muçulmano, que é o adepto do islamismo, acredita? Ele acredita que Maomé é o grande profeta e não Jesus. Né? Maomé que veio 600 anos, nasceu 600 anos depois de Cristo, mais ou menos. E, segundo eles creem, Deus se revelou a Maomé para que reescrevesse a Bíblia e deu para eles uma Bíblia nova, que é o Alcorão. Tá bom? Então nós temos aí as três religiões. O judaísmo, o cristianismo, as três principais, obviamente. E nós temos o islamismo, tá bom, meus irmãos? Então, só para título de informação, só para acrescentar informação para você. Glória a Deus por isso. Então, no subtópico 2, vai falar sobre a derrubada dessa parede de separação, esse muro, né? Esse muro que era físico, mas a destruição dele não foi física, né? Não foi no ambiente físico. Então, no finalzinho aqui, eu quero ler com vocês, ó, essa barreira era tanto literal como espiritual. Então, havia uma barreira de judeus gentios, que era literal, que é esse muro de pedra, e também espiritual, né? Que eles não podiam entrar em ambientes e participar de cerimônias como faziam os judeus. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, ou seja, a gente não é um estranho. Tá bom? Nós não somos estranhos. Pelo contrário, nós somos muito bem-vindos. Eu quero ler no versículo. Olha só, eu só quero lembrar para os irmãos que já ouviram falar, os que não sabem eu vou informar. Esse muro, ele tinha uma particularidade. Era um muro de pedra que delimitava aquele pátio dos gentios. E no muro de pedra haviam placas, em grego, em latim, se não me engano, esses dois idiomas. E as placas não diziam assim, não pode passar, se passar daqui para lá, você vai ser preso, vai ser processado. Não, é isso que dizia a placa. A placa tinha um teor muito mais pesado. As placas de advertência diziam assim, não pode ultrapassar não, se ultrapassar vai ser morto, vai ser executado. Assim, o orgulho religioso dos judeus era tão grande que eles eram capazes de matar alguém que quisesse se aproximar do templo adorar a Deus ali. Tá certo, irmãos? Para vocês verem. Então, enquanto haviam placas dizendo assim, vocês vão morrer, não atravessa não, vocês vão morrer, Hebreus 10, eu quero ler com vocês aqui, quero só comentar um finalzinho, Hebreus 10, 19 e 20, você vai ler lá, que vai falar que nós devemos entrar com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então nós temos liberdade, entra com ousadia mesmo, tá bom? Esse caminho maravilhoso, em direção à intimidade que nós podemos hoje desfrutar com o nosso Deus. Tudo bem? E o conceito da lei dos mandamentos. Então a lei de Moisés, ela se divide pelo menos em três
três partes. Nós temos aqui a lei civil, nós temos a lei moral e nós temos a lei cerimonial. Lei civil fala do direito e dever como cidadão. Né? A gente vai ler lá Atos 16, que Paulo ele faz uso da sua cidadania romana para se defender de uma situação em que ele é acusado. Tá certo? Então, assim, nós temos direitos como brasileiros, direitos e deveres como brasileiros e precisamos honrar, tá certo? Tá bom? E nós precisamos realmente honrar a nossa cidadania, o nosso país, tá certo? Respeitar a Constituição, desde que ela não nos obrigue a fazer nada que a Bíblia nos condene, tudo bem? Mas, não fazendo isso, precisamos sim respeitar as leis, certo? E aí, nós temos a lei moral, que fala do padrão de conduta, de comportamento, tudo está na revista, tá, irmãos? Eu estou citando aqui para não ficar lendo tanto com vocês. Padrão, comportamento. E nós temos a lei cerimonial, que tem a ver com os ritos, com as cerimônias, tá certo? Que é justamente isso que Jesus veio destruir. Não precisa mais disso, né? Porque vocês fazem tudo de maneira mecânica. Muita coisa, inclusive, que a gente faz hoje na igreja, irmãos, é mecânica. Você faz porque você tem costume de fazer, tá bom? Mas você não faz porque você tem desejo. Você não faz porque você o seu coração está ardendo para fazer. Você faz porque alguém lá na frente mandou, vamos ficar em pé, vamos sentar, vamos ajoelhar para orar agora bate a mão. E se não tiver ninguém conduzindo, a gente não faz. Porque é mecânico, sabe? A gente está fazendo coisas que são mecânicas, nós não nasceremos da gente. Nada, entrega o seu culto, viu? Da melhor forma possível. Hoje você não precisa seguir ritual nenhum, você não tem um manual de adoração a Deus, não tem nada disso mais, certo? O manual é assim, é você ser sincero, ser você mesmo, bom? Seja você, não seja ideal, não seja aquela pessoa ideal, não, seja real com Deus, tá bom? Porque Deus quer a sua humanidade, Ele não quer a sua espiritualidade, porque você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, tá bom? Nós viemos de lá, tá certo? Nós viemos de lá. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência natural. E logo isso vai terminar, a gente vai voltar para nosso Pai. Tudo bem? Então essa lei foi revogada, essa lei cerimonial, de ritos, de sacrifício, de liturgia. Tá certo? Bom, tópico 2 aqui, a gente vai falar um pouco sobre a paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. E sobre a paz eu quero fazer alguns comentários para edificar a sua vida. Primeiro, o dicionário Vini traz paz, né? Shalom. Um dos significados é bem-estar, saúde. Sabia disso? Então, a paz aqui tem a ver com saúde também. E eu quero dizer uma palavra para os irmãos que a gente vive em tempos tão difíceis, pessoas que não se perdoam, pessoas que não perdoam o próximo. Né? E eu tenho sido muito ministrado sobre essa área de perdão, de liberar pessoas, né, que me magoaram no passado. Né? E é muito bom quando você é tocado nessa área e você consegue falar disso de maneira natural. Então, veja, muitas pessoas ficam doentes no corpo, no físico, porque na sua alma estão feridas, porque na sua alma estão doentes, porque na sua alma não perdoam, estão amarguradas. Então, essas doenças que a medicina chama de psicossomáticas, ou seja, começam na mente e vai para o corpo, né? Soma, psique. Então, elas são uma tendência que cada vez mais cada vez ficar pior, porque as pessoas elas vão guardando mais rancor, vão se perdoando os outros e perdoando a si cada vez menos, tá certo? Então, perdoe, viu? Vive em paz com as pessoas, porque quando você vive em paz, você faz bem para o próximo e principalmente para você mesmo, tudo bem? Então, a palavra paz tem esse significado, sim, viu? Tem a ver com saúde e bem-estar também. Bom, paz é a ausência de conflito interior, ou seja, o mundo pode estar um caos, mas dentro de mim, a paz. Dentro de mim, né? E paz não é algo dentro de mim. Paz é alguém dentro de mim. Você consegue entender? Anota isso. Paz não é algo dentro de mim. Paz é alguém dentro de mim. E você e eu sabemos que esse alguém é o Espírito Santo que produz paz em nosso coração, tá bom? Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, tá bom? Mas é porque eu amo, eu tenho o meu Senhor. Glória a Deus por isso. Bom, sobre paz aqui eu quero fazer alguns comentários rápidos, eu não quero deixar esse vídeo muito comprido. Então o conceito de paz tem a ver com boas relações, fim do conflito, tranquilidade, qualidade espiritual. Então a gente vai falar de paz na relação homem com Deus e na relação de homem com homem também. Né? Quantas pessoas mudam de cidade, né? Mudam de emprego, muda de rua,
porque não conseguem estabelecer paz com um outro ser humano, com um amigo, com um vizinho, com um familiar, não é verdade? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela ordena, tá bom? Ela ordena, nós precisamos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Então, eu preciso ter paz com todo mundo, tá bom? Eu preciso estabelecer paz. Da maneira como eu me sentir mais confortável, mas estabelecer paz. Eu preciso viver bem, apesar dos problemas que eu tenho com outras pessoas, porque a gente tem mesmo. Não há como negar isso. Tudo bem? Mas é muito ruim, muito danoso para um cristão que não consegue perdoar as pessoas, não consegue viver bem em sociedade, quando um cristão não é bem visto, quando ele chega no ambiente, as pessoas falam assim, nossa, a pessoa aqui encrenqueira, barraqueira, fala de todo mundo, e sabe? E quando a Bíblia diz em Mateus 5,9 que felizes são aqueles que promovem a paz, os pacificadores. E é isso que devemos ser, pacificadores, não apenas ter paz, mas gerar paz onde a gente está. Então, o ambiente que a gente frequenta deveria ter paz por nossa causa. Você está entendendo isso? Onde você frequenta, a igreja que você vai, tá bom? A escola que você estuda, o trabalho onde você ganha o seu pão de cada dia, deveria ter paz por sua causa, tá bom? Adriano, mas você está me ensinando a ser orgulhoso? Não é orgulho isso, não. Porque o orgulho não tem humildade não tem a ver com pensar menos de si, tem a ver com pensar menos em si. Mas eu sei do que sou capaz. Eu sei o que está dentro de mim. Então, onde eu habito, onde eu trabalho, onde eu convivo, eu preciso promover paz. Porque há paz em mim. Tá bom? Né? Lembra, não é algo, é alguém que há dentro de mim. Tudo bem? Então, Cristo é o motivo de nossa paz. Então, aqui, no primeiro subtópico, falou dessa questão do conceito de paz. Agora, o motivo da paz é Cristo, tá certo? Então, olha só, essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, porque Cristo não é apenas autor, mas ele é literalmente a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Nele eu descanso, nele eu tenho tranquilidade, nele sou reconciliado com Deus, certo? Eu posso entrar no lugar mais íntimo com Deus. Bom, a nova humanidade formada pela paz. Então, essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens, né? Hoje em dia, quando as nações estão em guerra, firmam-se acordos de paz para que não haja mais conflito, não haja mais guerra, não haja mais disputa. Mas essa paz aqui não foi provocada por um acordo de homens. Pelo contrário, foi o próprio Deus, né, que promoveu a paz entre os povos, a paz. Inclusive a paz com Deus foi provocada pelo próprio Deus, foi iniciada pelo próprio Deus. Ele buscou essa paz reconciliar o mundo consigo mesmo, como diz o texto, tudo bem? Bom, entrando agora no último tópico aqui, tópico 3, que tem por título Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Eu vou rapidamente comentar para a gente não ter um vídeo muito longo, mas a morte de cruz, na ocasião, nós estamos citando aqui no contexto histórico, era considerada uma maldição. Maldito for pendurado no madeiro, tá certo? Mas Cristo sujeitou-se a isso para que eu e você pudesse, de fato, ter direito ao que nós temos hoje, a entrar nesse ambiente de intimidade com Deus. Veja, eu quero rapidamente aqui tecer um comentário sobre a cruz. Hoje em dia, quando você vê uma cruz invertida, de cabeça para baixo, a primeira ideia que se tem é que essa cruz pertence ao ateísmo, essa cruz pertence ao satanismo, ou alguém que não aceita o cristianismo como verdade. Na verdade, não é essa a ideia que surge na nossa mente? Mas não é verdade. A cruz invertida é uma realidade para nós. Inclusive, deveria ser um reconhecimento nosso quando a gente vê essa cruz invertida, assim, realmente, tem razão, essa cruz tem que estar invertida mesmo. Se for para mim usar. Porque foi isso que Pedro fez. A cruz invertida foi trazida pelo apóstolo Pedro quando ele se recusou a morrer, já que ele seria morto, crucificado. Então, assim, eu quero morrer, mas não quero morrer igual a Jesus, porque eu sou muito inferior para ele. Eu não tenho o direito de morrer igual a ele. Então, eu quero morrer de cabeça para baixo. Tá certo? Então, a cruz invertida surgiu ali. Tá certo? Então, infelizmente, outras ideias têm sido trazidas associadas à cruz invertida, tá bom? Mas não é. A cruz invertida é um símbolo que mostra que nós reconhecemos também que Jesus é muito superior, né? Se tivéssemos que morrer crucificado, então, por favor, faça igual Pedro, cabeça para baixo,
porque não tem, sim, o direito nem de ser morto igual a ele, tá certo? Então, ele submeteu a essa morte de cruz. O apóstolo Pedro se recusou a morrer igual a ele e, infelizmente, a cruz invertida hoje, muitos pegaram para si, para fazer oposição ao cristianismo verdadeiro, mas a cruz invertida não pertence a eles não, tá bom? Pertence a nós que reconhecemos que nós somos muito inferiores, reconhecemos a nossa humanidade e a nossa dependência a esse Deus. Então, a morte na cruz era um escândalo, era uma vergonha, mas ele se fez vergonha, né? Passou por tudo isso por nós. Sofreu, alguns filmes reproduzem o sofrimento de Cristo e é ruim de ver, você vê como realmente é humilhante, mas ele não se privou disso, né? Ele morreu publicamente por nós e publicamente nós devemos também honrá-lo, porque aquele que me honrar aqui, eu vou honrar lá em cima também. Ele mesmo disse isso, tá bom? Mas aquele que me envergonhar aqui, se envergonhar de mim aqui, eu também vou me envergonhar dele. Então ele fez isso publicamente. Então, publicamente, seja um cristão genuíno, verdadeiro, tá certo? E edifique vidas. E finalizando aqui, a amizade que foi refeita, né? A amizade tanto na horizontal, né? Homem com homem, quanto na vertical, homem com Deus. Então Jesus Cristo, ele, através dessa cruz do Calvário, ele reconciliou o mundo consigo mesmo e o homem com o homem, né? Então, a gente precisa de Deus, claro, falei isso há poucos dias. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente, tá bom? Você precisa de alguém para você chorar, para você abraçar, para você compartilhar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, viu? E que você seja um canal de bênção para muitas vidas, cada vez mais. Vamos agora assistir a conclusão com a nossa irmã Gessi. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãs e irmãos da classe Maturidade Cristã. Eu estou aqui a pedido do nosso professor Adriano para deixar uma palavra sobre a nossa lição de hoje, né? Lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A palavra reconciliação quer dizer retomar um relacionamento. Em Efésios 2,14 nos diz que Cristo derrubou as barreiras que as pessoas haviam construído entre si. Assim, podemos ter uma verdadeira unidade uns com os outros. Por causa da morte de Cristo, somos um, e essa é a genuína reconciliação. Cristo transformou o homem em uma nova criatura. Foi o sacrifício de Cristo na cruz e a sua vitória sobre a morte que possibilitou a nossa reconciliação com Deus e também com os homens. Paulo destaca que, pela cruz, Cristo reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, em Efésios 2,16. O sangue vertido no sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida. Cristo fez-se pecado por nós. Sofreu a morte de humilhação, o martírio ultrajante da cruz. Ser condenado à morte de cruz era sinal de maldição. No entanto, não abriu a sua boca. Por amor, fez-se maldição em nosso lugar. O Novo Testamento nos ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação. E pela sua morte, ele removeu todas as barreiras entre nós e Deus. A ira divina que repousava sobre nós por causa dos nossos pecados ficou cravada na cruz de Cristo, por amor e graça. Assim, pela cruz, a reconciliação foi concretizada, gerando um novo povo, tornando um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Amém?